Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para a Teoria da Comunidade Lux Divina. Aí é onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco. Ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à minha e à sua existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparte a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema da palavra do Senhor é a avareza. Podemos dizer que o tema da palavra deste dia é a avareza. Eu desejo. A avareza é um dos 7 pecados, os 7 pecados capitais, os 7 pecados mortais. E a avareza podemos traduzir como esse desejo insaciável do homem de acumular, acumular e acumular. Acumular sem ter a capacidade de repartir. Eu ia usar a expressão italiana condividere. Condividere é partilhar, ou seja, partilhar com. E esta ideia é central dentro da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Duas palavras antagónicas, ou seja, o Evangelho quer colocar em contraposição a avareza em relação à caridade. Ou seja, são duas palavras opostas, antagónicas. De um lado temos a caridade, que é esta capacidade de amar a maneira de Deus, olhando para os gestos e atitudes de Nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para as atitudes de Nossa Senhora e dos santos, e olhar para a atitude da Igreja. E esta atitude, que é o amor que existe dentro do coração humano, mas este amor que é a maneira de Deus, não um amor desordenado, ou seja, que no fundo não é amor, é filáusia. Este amor fará sim que tudo aquilo que tenho
ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, eu tenha a capacidade de colocar ao dispor dos demais, colocar ao dispor dos irmãos. Ou seja, a caridade que começa por ser esta atitude interior, esta consciência interior, posteriormente torna-se também uma realidade física, objetiva, concreta. Ou seja, passamos. Não é que o amor seja uma coisa abstrata, mas sim, ela primeiramente existe como se fosse, vou usar uma expressão filosófica, platónica. O amor existe muitas vezes como, num primeiro momento, como aquilo que Platão diz no mundo das ideias. Ou seja, o ideal, o abstrato. E, a um dado momento, este amor que parece abstrato, pede do cristão a concretização deste sentimento, deste pensamento, desta predisposição interior. Ou seja, aquilo que eu vivo apenas como pensamento, como um sentimento, o Senhor pede que eu tenha a capacidade de traduzir o sentimento em ação, o sentimento em gestos concretos. Então nós percebemos aquilo que o Senhor nos tem a dizer. E este é o amor. O amor fará assim que eu tenha a capacidade de partilhar os meus dons, os meus talentos, os meus bens espirituais e materiais que eu coloco ao dispor daqueles que precisam também desta dimensão da minha vida. Por outro lado, e é o tema de hoje, está a avareza. A avareza que desperta no coração do ser humano a autossuficiência. A autossuficiência. Vale a pena lembrar que Aristóteles chamava de autarquia. Autarquia em grego, que é a autossuficiência. Ou seja, a autossuficiência. E o que é a autossuficiência? É a ideia de que as coisas acontecem por mérito próprio. Ou seja, Deus não tem relevância naquilo que eu alcanço, nas coisas que acontecem. Ou seja, eu sou o critério, eu sou a razão, eu sou o fim e o princípio de tudo. Portanto, vede bem, meu irmão e minha irmã, para onde nos encaminha a avareza. A avareza conduz, ela em si já é mau. É má por si mesma. A avareza por si mesma é má. Porquê? Porque é a incapacidade de pensar no outro, é a incapacidade de partilhar, é a incapacidade de ir ao encontro do irmão. E, portanto, tudo isso gera algo muito negativo. Ou seja, gera um egoísmo, um egocentrismo, uma incapacidade de comunhão. E, portanto, a avareza leva literalmente o homem a não pensar no outro. E mais porque o texto é claríssimo quando diz de maneira muito, mas muito clara de que o homem, ou seja, o homem que vive este sentimento, esta realidade da avareza, é um homem que não é capaz de pensar no outro. E, portanto, o texto é claro em relação a isso. Um homem tem um problema, tem uma contenda, e esse é o contexto daquilo que acabei de dizer. Um homem tem uma contenda com o seu irmão porque não se entende na questão das partilhas, um problema muito presente na nossa sociedade. Não há um entendimento, não chegam a um consenso e, portanto, entram em litígio. Este homem procura Jesus para que Jesus seja o intermediário. Jesus responde: quem me fez juiz das vossas questões? Jesus conta então esta parábola para, primeiro, despertar no coração daquele que pede justiça, que talvez da maneira como ele também reage não é a maneira mais justa. Então Jesus quer não apenas interpelar aquele que pede ajuda, mas quer tocar também no coração de todos aqueles que estão à sua volta. E isto é importante. Jesus conta esta parábola, este homem que acumulou riqueza, tesouros, e diz que pode descansar, ou seja, tudo depende dele. Come, bebe, regala, ou seja, tudo exterior, tudo centrado em si. Ou seja,
Não há aqui um desdobramento para o outro, não há aqui um desdobramento numa comunhão, numa relação com o outro, daquele que precisa. E, portanto, Jesus conclui o versículo 21 dizendo, ou seja, este homem foi pedida a alma e morre, portanto, este homem que era autossuficiente, que não ligava nada aos irmãos, porque a nossa relação com Deus passa necessariamente pela relação com o próximo. Então há que pensar, há que intuir, há que perceber que aquilo que Jesus decreta como conclusão é aquilo que acontece literalmente com um destino último de todos os homens que procedem desta maneira. Assim ele diz, assim acontecerá ao que entesoura para si e não é rico em relação a Deus. Ou seja, a mim faz pensar uma outra passagem, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será dado por acréscimo. Ou então, São Marcos, capítulo 8, versículo 27, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Meu irmão, minha irmã, os meios materiais são necessários, são importantes para a nossa vida, mas não é o mais importante. Atenção, eu não disse que não seja importante. Eles são importantes, mas não é o mais importante. E então eu centro e finalizo a minha reflexão dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, terrenos, casas, carros, viagens, se no final vir a perder a sua alma e será condenado no fogo eterno, aonde o fogo não se extingue, diz a palavra do Senhor. Aí haverá choros e rangeres de dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.